Vamos agora para mais uma entrevista. O Ministério Público de São Paulo pediu à O Ministério Público de São Paulo pediu à Justiça que o jornalista Luan Araújo seja condenado pelos crimes de injúria e difamação por causa de ofensas que ele teria feito contra a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo. Luan Araújo é o homem que, em outubro de 2022, na véspera do segundo turno da eleição presidencial, depois de uma discussão, foi perseguido sob mira de uma arma pela deputada na região dos Jardins, na capital paulista. A deputada Zambelli foi denunciada pela PGR por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. Vamos conversar então com o advogado do Luan, o Renan Borros está aqui conosco. Doutor, seja bem-vindo, boa noite. E esse pedido da promotoria, como é que a defesa recebe? Boa noite a todos, boa noite Sakamoto, Cris, boa noite Diego. É um prazer colaborar hoje com o trabalho de vocês e poder elucidar um pouco mais esse caso, né? Mais uma vez o Luan está sendo perseguido pela Carla Zambelli, a defesa ela vê isso estarrecida, extremamente preocupada, porque só para vocês poderem entender um pouco a dinâmica desse tipo de processo, em regra os processos criminais, eles são processos de ação civil pública privada, pública, em que o Ministério Público ele é o titular da ação penal. Nesse caso específico, por se tratar de um eventual crime contra a honra, a ação penal ela tem ali como dono o particular, a própria Carla Zambelli, através dos seus advogados. O Ministério Público, nesse caso, ele atua apenas como um fiscal da lei. E no primeiro momento, quando foi proposta essa ação penal contra o Luan, essa ação penal ela foi proposta porque o Luan, na qualidade de jornalista, é muito importante explicar isso, ele fez uma matéria relatando os fatos, mas na verdade o que ele estava atacando ali era o procedimento da extrema-direita, né? Ele até utiliza ali como as falas que a extrema-direita ela é mesquinha, é mercadora da morte. É muito importante ressaltar que em nenhum momento o Luan havia dito que a Carla Zambelli é mesquinha ou mercadora da morte. Ele diz que a Carla Zambelli ela faz parte de uma direita mesquinha e mercadora da morte. Justamente ele faz essa fala em decorrência da trágica forma que nós tivemos no último governo, em que contribuiu com os mais de 60 mil mortes ali em decorrência da Covid. E o que acontece? O Lula fez uma matéria, ele escreve nessa matéria essas questões, a Carla Zambelli, através do seu advogado, propõe uma ação particular contra o Luan, o Ministério Público ele ingressa em um primeiro momento, ele é contrário ao andamento, ao prosseguimento desse processo. Inclusive, houve uma audiência para tentativa de conciliação, o Luan evidentemente recusou qualquer proposta de acordo com o Ministério Público, ou seja, com a Carla Zambelli, porque no entendimento dele ele não cometeu nenhum crime, e no desenrolar do processo, o Ministério Público concorda com a condenação do Luan, sendo que, em momento anterior, ele disse que sequer que a conduta do Luan não se enquadrava como crime. E nesse processo nós temos dois aspectos de extrema importância. O primeiro aspecto é que o Luan ele não afeta a honra da deputada Carla Zambelli. O que ele diz é que ela faz parte de uma direita mesquinha. E por que eu fiz questão de mencionar que o Lula estava no exercício da sua profissão como jornalista? Porque ele está justamente amparado pela liberdade de expressão, pelo direito de imprensa, dele poder falar, dele expressar ali livremente o que ele pensa. Mas houve ali uma completa distorção das falas, tentando imputar o Luan como se ele tivesse cometido um crime contra a honra. E o que me chama a atenção é que, novamente, o Lula está sendo perseguido. Veja, ele já foi perseguido por essa senhora, mais dois comparsas nesse trágico dia. O Lula, até hoje, ele sofre abalo emocional, ele tem diversas crises de ansiedade em decorrência desse fato, ou seja, ele tem ali consequências graves, e, novamente, o Luan ele é perseguido porque ele, no exercício da sua profissão, ele profere algumas falas, mas não contra ela, mas uma forma que ele tem de pensar. Então a defesa vê com Renan, muita preocupação. doutor Renan, boa noite. Leonardo Sakamoto aqui, obrigado pela presença. Vocês analisam esse processo, do jeito que está correndo, visa ajudar o processo, ajudar a deputada Carla Zambelli no processo que está correndo contra ela no STF?
Ou seja, uma decisão positiva para ela aqui, ela poderia usar no STF para a defesa pessoal? Toda certeza, com toda certeza. O desenrolar desse processo, ele foi justamente, né, no sentido de obter provas para poder utilizar no processo no Supremo. Porque no decorrer do processo, processo que é público, né, vocês tiveram acesso, pelo que me parece, pela matéria jornalística que eu li, você verifica muito bem que na audiência as perguntas que são feitas para o Luan não é sobre a matéria jornalística. E o Luan ele é processado em cima da matéria jornalística, mas a audiência toda ela é feita como no dia do dia dos fatos, o que o Luan teria dito. Ou seja, utilizaram como plano de fundo uma matéria do Luan para pegar informações do dia e, obviamente, para poder utilizar na ação do Supremo Tribunal Federal em que a Carla Zambelli é ré. Então, não tenho sombra de dúvida. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Por que é grave? Porque você está fazendo a vítima, o Luan vítima, reviver todo aquele fato. Quanto tempo, Luan, você quer poder sair da sua casa? Luan faz tratamento com psicoterapeuta em decorrência do trauma que ele ficou. Então, você utiliza uma matéria jornalística enquanto ele é profissão, ou seja, você está atacando, inclusive, a profissão dele. Para você rememorar aqueles fatos anteriores e para poder utilizar ele no processo lá na frente. É uma tremenda desumanidade contra a Luan. Olha, a defesa fica estarrecida com esse processo e principalmente com a conduta do Ministério Público, que no primeiro momento tinha uma visão sobre os fatos e depois me parece que mudou, não se sabe por que mudou completamente a leitura do processo. Doutor, boa noite. Cristina Fibe falando aqui. Obrigada pela entrevista. Eu queria justamente explorar melhor essa mudança de posição. O senhor vê alguma influência política no próprio Ministério Público para ter pedido essa condenação? E uma perguntinha adicional rápida, só para a gente esclarecer aqui. O MP está pedindo a condenação do Luan por difamação, pelo uso de que palavras? Porque me surpreende o fato de que essa extrema-direita da qual Zambelli faz parte, como disse o Luan, é uma defensora pública aí da liberdade de expressão, quase custe o que custar, inclusive né, da liberdade de expressão para defender muitas vezes ações criminosas. Então, eu queria te ouvir sobre que palavras estão sendo criticadas aí, apontadas como palavras difamatórias, e se o senhor vê alguma influência política nesse pedido do Ministério Público. Sobre essa questão da influência política é muito difícil falar porque não existe nenhuma prova no processo nesse aspecto, mas causa estranheza a mudança de posicionamento, sendo que não houve uma alteração fática. Quando que o Ministério Público costuma ter uma mudança de comportamento? Quando você tem uma alteração fática, uma informação nova que chegou no processo. Aí é compreensível, mas nesse caso não houve uma alteração, é o mesmo fato, é a mesma denúncia, é a mesma acusação. A diferença é que o Luan foi ouvido para dizer se foi ele que fez aquilo ou não. E vamos além, no dia da audiência o Luan deixa bem claro, em nenhum momento eu ataco a honra da deputada Carla Zambelli. O que eu ataco é o posicionamento dela de fazer parte de uma extrema-direita mesquinha. E em cima das falas, qual é a fala do Luan que trouxe, que ela, segundo a Carla Zambelli, se sentiu ali ofendida? Porque ela faz parte de uma extrema-direita mesquinha e eles dão uma valorização maior porque o Luan também fala que é mercadora da morte. Mas, repito, o Luan, primeiro, ele fala dessa mesquinha, por que mesquinha? Justamente nesse aspecto, porque em um momento a extrema-direita, que a grande parte ali, são réus no processo do Supremo Tribunal Federal, no processo das fake news, justamente que eles pleiteiam a liberdade de expressão. Diariamente, se vocês entrarem agora em qualquer rede social e verificar o que vai ter de gente da extrema-direita xingando então o presidente Lula, xingando pessoas da esquerda e palavras de baixo calão. Muitas pessoas da extrema-direita fazem isso, atacam a honra das pessoas a todo momento. E qual é o plano de fundo que eles utilizam para poder atacar a honra dessas pessoas? É a liberdade de expressão. Aí quando o Luan ele não ataca a deputada Carla Zambelli, mas ele ataca a extrema-direita, e veja bem, ele ataca a extrema-direita em processo também que está sendo julgado no STF, que é o processo ali do genocídio que nós tivemos. Ele fala que a extrema-direita é uma mercadora da morte. Por que é uma mercadora da morte? Porque na CPI da pandemia ficou mais do que comprovado que utilizaram as pessoas como cobaias.
Ou seja, ali houve uma questão financeira. Veja bem, vamos deixar morrer um monte de gente, porque a economia precisa rodar. Por isso que ele utiliza o termo mercadora da morte, porque pegaram vida das pessoas e transformaram essas vidas em mercadoria. Em nenhum momento ele ataca a honra da deputada, ele ataca a extrema-direita. E o que o Luan fala? Que a Carla Zambelli ela faz parte dessa extrema-direita. Ok. Aliás, o que o Luan fala, ele tem amparo técnico, ele tem amparo Certo. jurídico. Basta uma Perfeito, leitura, doutor. dá um Google que verifica o que o Luan fala, e ressaltando, a Ok. qualidade de jornalista. Qualquer pessoa poderia falar o que ele falou, mas vamos além, o Luan é um jornalista. Ele está ali para poder falar aquilo que ele pensa, Tá assim certo. como muito bem o UOL faz. Tá certo. Todo mundo que fala agora, imagina todo mundo que está sendo processado, todos os jornalistas, porque falou alguma coisa que um movimento político não gostou. Não vai dar certo.